Oi, oi, eu sou a Raíssa e bem-vindos de volta ao meu canal. E bem, como vocês podem reparar, hoje o vídeo é uma continuação do de semana passada. Então, se você ainda não assistiu o outro vídeo, corre lá, assista e volte aqui depois que terminar pra gente continuar o tutorial. E antes de mais nada, gente, eu gostaria de pedir encarecidamente, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal, que isso vai me ajudar bastante, tá? Eu vou ficar bem feliz e deixa também um comentáriozinho aí falando alguma coisa que possa complementar esse vídeo. E é isso, pessoal, vamos começar. Hoje o vídeo vai ser focado em olhos, tá? Então, eu tô aí, né, passando a line art nos olhos, porque eu não queria que ficasse extremamente realista. E eu escolhi a cor marrom para essa line art dos olhos, porque eu achei que ia ficar mais natural e ia ficar mais bonitinho, então é por isso que eu optei por marrom e não por preto. Bem, agora para começar a colorir os olhos, né, eu começo com uma camada de cinza, tá, para fazer o sombreamento dos olhos. Então eu começo com a camada cinza e depois eu passo os brilhos, que seria o branco, né. Então eu gosto de começar com a camada cinza, mas se vocês preferirem, podem começar com a camada branca e depois fazer a sombra. Eu só prefiro fazer assim, porque, não sei, eu acho mais fácil. E aí eu venho com o cinza um pouquinho mais claro e vou fazendo as partes onde tem brilho. Aí depois, quando eu fizer os olhos, eu gosto de fazer uns brilhos mais fortes, tá? Então primeiro eu faço essa camada cinza e depois eu passo o cinza mais claro pra dar sensação de volume dos olhos, né? E também de sombreamento dos cílios. E depois, no final, eu coloco brilhos mais fortes. Então a parte branca dos olhos, a esclera dos olhos estão prontas, né? E agora eu vou fazer a íris, pessoal. E para fazer a íris, eu gosto de começar, né, com uma cor mais clara e escurecendo até chegar na pupila, né? E pintar de preto o meio. Eu acho que assim dá um efeito bem legal e bem natural. Então eu vou começar com um verdinho bem claro. Aí eu vou escurecendo as bordas e vou fazendo os risquinhos, alguns risquinhos, né, para parecer que é um olho tipo de verdade, mas ao mesmo tempo eu não foco tanto em ser tão realista, porque
eu não sou desenhista de realismo. Eu gosto de fazer de vez em quando algumas coisinhas assim, mas eu tento sempre puxar alguma coisa pro cartoon. Então não fica 100% realista. Então vocês vão ver que nos olhos eu comecei, né, com esse tom mais claro. E agora eu vou botar um tom intermediário e depois um tom mais escuro de verde. Daí, para sombrear os olhos, né, eu gosto de botar a sombra bem centralizada na parte de baixo da pálpebra, onde ficam os cílios, porque é onde geralmente tem mais sombra, né, por causa dos cílios, por causa da própria pálpebra. Então, eu foco o sombreamento ali e vou puxando para as bordas, porque geralmente as bordinhas dos nossos olhos são mais escuras, né? Então eu gosto de fazer assim, puxar o sombreamento pros cantinhos também e dou uma esfumadinha. Essa é a primeira camada. Daí depois eu vou vir com outra camada mais escura e depois no meiozinho ali eu boto um brilhozinho, vocês vão ver. Bem, para vocês terem um pouco de noção, eu faço o mesmo tipo de sombreamento nos olhos dos meus desenhos de mangás. Então, assim, eu tento não deixar tão realista, porque eu não gosto tanto, eu gosto mais de uma coisa mais cartoonizada. Então, eu sempre tento puxar para esse lado quando eu tô fazendo realismo, qualquer coisa do tipo. Então, eu nem considero isso realismo, eu falo que é semi-realismo. E aí, daí eu vim com um tom mais escuro nas bordinhas, puxando e fazendo esses tracinhos, porque eu acho que dá um tom de realidade, assim. Porque quando a gente olha os olhos verdes, né, a gente vê uns tracinhos, assim, a gente vê que não é totalmente verde, tem uma mescla de cores ali, só que eu não sei fazer direito, então eu optei por fazer esses tracinhos assim. E aí eu já vim com a bolinha preta dos olhos, né? No meio, pra fazer esses risquinhos depois no final. Aí vocês vão ver como é que vai ficar o efeito. Eu fui fazendo de qualquer jeito mesmo, sem me importar com regularidade, porque depois eu vou com o cotonete, né, com a ferramenta cotonete, e dou uma esfumada e vai ficar bem melhorzinho, vai ficar bem bonitinho, certinho. E aí agora eu vou fazer o mesmo processo de fazer risquinhos, só que ao invés de ser com escuro, eu vou fazer com um tom bem mais claro, né? E vou fazer entre a pupila e a parte de fora dos olhos, porque aí eu acho que vai dar um realce e um brilho bem bonitinho para os olhos.
E agora, para dar mais brilho, eu vou pegar um tom mais claro de verde e vou fazer esses tracinhos mais finos que vocês estão vendo aí. Agora com a cor preta eu vou marcar a pupila para começar a fazer o reflexo dos olhos. E agora eu vou colocar as pupilas e vou fazer os brilhos, o reflexo, né, dos olhos. Agora, antes de colocar o brilho, eu acho que eu botei o brilho por último, não estou lembrada. Mas antes disso, eu vou colocar um sombreamento por cima. Eu coloquei em overlay, sobrepor no caso, e diminuir a opacidade e ficou assim. E vou dar só uma esfumadinha para dar uma sensação de sombreamento. E os olhinhos ficaram assim, pessoal. Eu dei uma esfumadinha nas bordas para ficar mais natural. E coloquei os brilhos e ficou assim. Eu acho que ficou bem bonitinho. E a partir de agora eu vou começar a fazer os cantinhos dos olhos. Vou botar um rosinha, né, mais puxado pro vermelho. No cantinho dos olhos e nessa parte inferior. Onde fica a partezinha vermelha, né, dos nossos olhos. Então, eu vou acelerar essa parte. Não tem muito segredo. Eu só fui botando um tom mais escuro e depois um tom mais claro para fazer os brilhinhos que tem da aguinha, né, dos olhos. E é isso, pessoal. Aí depois eu vou fazer as sobrancelhas para terminar o vídeo.
Bem, agora vamos fazer a sobrancelha. Se você estiver fazendo o desenho com uma referência, então você vai pegar a cor da sobrancelha da referência. Agora, se você estiver fazendo um desenho da sua cabeça ou fazendo um desenho com referência, só que você mudou alguma coisa e precisa mudar a sobrancelha, então a cor da sobrancelha tem que acompanhar a cor do cabelo. Você não vai colocar um cabelo claro com uma sobrancelha escura. Eu acho que não vai ficar legal. Então, como a minha referência tem cabelo preto, eu vou utilizar a sobrancelha preta. E eu gosto de fazer da seguinte forma: eu gosto de fazer uma base, por exemplo, como a minha sobrancelha é preta, eu vou fazer uma base com a cor preta, só que eu vou diminuir a opacidade. Eu não quero que fique escuro logo de cara, então eu vou diminuir a opacidade e com o brush de lápis eu vou desenhando os fios. Vocês podem ver que eu abaixei a opacidade, ficou bem cinzinha. E eu dei uma esfumadinha nas bordas. Aí eu dei uma esfumadinha nas bordas para dar uma naturalidade, para não ficar tão pesado e não tão marcado também. Aí com o brush de lápis, não tem muito segredo, eu vou desenhando os pelinhos, vou desenhando nos sentidos que eu acho que faz sentido pra mim. Então, geralmente, os primeiros pelinhos a gente desenha pra cima e os de trás a gente vai dando uma deitadinha, porque geralmente a nossa sobrancelha tem esse formato mesmo. Os primeiros pelinhos, pelo menos eu fico observando bastante a minha, os primeiros pelinhos perto do nariz são levantadinhos e depois, quanto mais para fora do rosto, mais a gente vai inclinando o traço. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar e também comentar alguma coisa que ajude as pessoas e me ajude também a melhorar tanto o canal quanto os meus desenhos. E no próximo vídeo nós vamos pintar o cabelo, então fique atento no canal. Um beijo e até a próxima.